com a abertura deste teu corpo. Que maravilha, Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite, né? Reconhecendo esse amor, a bondade de Deus. E por isso nós estaremos adorando o Senhor, glorificando essa pessoa maravilhosa que já faz presente. Então, o ministério do Senhor está dando sequência. Saúde, igreja, Pai Senhor, amém? Esse louvor que nós vamos dar, ele diz: enche-me, Deus. Em Efésios 5:18 diz: então você embriagueis com vinho, mas enche-me do Espírito Santo de Deus. E eu quero mudar a palavra para outras coisas assim, não viver seus vícios, mas encher o Espírito Santo. Não buscaria outros deuses, mas encher o Espírito Santo. Não adorar a outra coisa, a não ser o Espírito Santo. Então, nós vamos declarar nessa noite: enche-me, Deus. Sacrifício sou.
quando Jesus vai iniciar elas, Maria sendo-se com o Senhor e Marta sempre estava querendo servir, não que seja errado, mas muitas das vezes Jesus só quer intimidade, não quer que nós venhamos desdobrar para fazer tudo para Ele. Isso é ótimo, mas muitas das vezes nós estamos como Marta, servindo a Jesus, mas não estamos com Ele. E que nessa noite nós venhamos servir Jesus estando com Ele. Que nós venhamos derramar perante Ele. Que tudo venha correr como Ele planeja. Em nome de Jesus. Deus, aleluia. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo a teus pés. Não importa quanto
em 1 Samuel 2,2 diz: não há outro como tu. E que nessa noite nós devemos declarar que não existe ninguém como Deus. Que Ele é o único na nossa vida, só Ele é santo perante nós. E mesmo Deus que nos preparou para estar aqui essa noite, é o mesmo Deus que está com a gente. E que nós devemos convidar para Ele entrar com a gente. Em nome de Jesus. Está preparado aqui a casa e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez
o próximo louvor diz que nós devemos quebrar o cristal do nosso corpo e jogá-los ao chão. E para nós vermos os tronos de todos os outros reis jogados ao chão, quando a Arca da Aliança foi apreendida pelo outro povo, eles colocaram ela perante outro Deus. Toda vez que eles iam até eles conferir o altar, o outro Deus estava caído perante outros deuses. Nessa noite nós devemos declarar que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Aleluia! Porque todas as estátuas em mão tem pé, mas nenhuma pode agir, todas são falsas. E o nosso Deus é o único que pode realmente fazer milagres. E nós não devemos dedicar o nosso tempo a nenhum outro Deus. E que nós devemos sempre estar com o nosso Deus, sempre declarando que Ele é único, que Ele é incomparável, que Ele tem sido o nosso único Deus. Amém, queridos? Como é bom estar na presença do Senhor, não é? Como é bom sentir a presença dEle e o mover do Espírito Santo. Agradecemos a Deus por essa dádiva, não é?
Gostaria nesse instante estar lembrando os nossos trabalhos durante essa semana. Nós estamos quarta-feira de oração, onde todos nós estaremos aqui orando, agradecendo a Deus, colocando as nossas necessidades, os planos da igreja diante do Senhor. Sexta-feira nós temos o culto de intercessão, onde a igreja intercede ao Senhor, onde temos tido grandes respostas e confirmação do Senhor. E lembrando aos irmãos que no próximo domingo nós teremos a escola bíblica dominical às 9 horas. Todos estejam atentos, estudando bastante a lição. E à noite, às 19 horas, nós temos, ou melhor, às 18 horas, nós temos a ceia do Senhor. Não se esqueça, você que é participante da ceia, para juntos estarmos aqui ceiando e adorando ao Senhor. E à noite nós teremos, assim, a pregação da palavra do Senhor, nosso Deus. A nossa irmã Gorete, ela deseja compartilhar alguma coisa que Deus realmente fez. Aleluia. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, não estou aqui, eu estive aqui 15 dias atrás pedindo a colaboração da igreja, que nós teríamos ontem um festival de pizza em favor do Ministério de Mulheres. E hoje eu venho agradecer a Deus. Primeiramente, toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Então, se eu pedir, eu sinto o desejo no coração de agradecer. Primeiramente a Deus, porque toda tarde chove e ontem Deus, prove a Deus não chover, né? Foi uma tarde tranquila e o propósito nosso foi atingido além. Então isso não é honra minha, não é honra de ninguém, é toda a honra. Aleluia! E outra coisa, o pastor Celso está chegando. Quem estava aqui na sexta-feira ouviu a oração dele, a oração final, onde ele falou, ele profetizou que seria uma bênção o festival de pizza, e iria até faltar. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, faltou. Aleluia. Isso vai testificar a fé do irmão, porque ele não sabia de nada, não sabia nem quantas pizzas estavam no nosso coração, mas assim, aprove Deus de usá-lo aqui sexta-feira. Então eu quero agradecer toda a ajuda dos irmãos, principalmente a Fernanda, a André e a Gisele, que sempre esteve do meu lado. A Gisele, quando eu tentava cair um pouquinho desanimada, a Gisele me colocava de pé. Eu glorifico muito a Deus por tê-la junto comigo. Por isso é motivo de estar aqui agradecendo a Deus. Deus é fiel o tempo todo. O nosso Deus é bom demais. Quando nós pensamos que não vai dar certo, Ele nos coloca de pé. É só crer, é crer. O segredo é confiar no Senhor. Amém? Eu agradeço toda a ajuda da igreja. Não somente a fé do irmão Celso, na verdade, mas a igreja acreditar. Né? Foi falado, foi pedido a Deus com fé, e a igreja confiou e creu que Deus poderia agir. Esse é o nosso Deus, tá, queridos? É o nosso Deus do impossível, o Deus que age nas mínimas coisas. Que Deus continue assim abençoando todos os irmãos que assim cooperaram, né? Nesse empreendimento. É o momento agora também de você estar adorando ao Senhor, com a sua oferta, o seu dízimo, você que trouxe a casa do Senhor. Tem toda a liberdade de sair do seu lugar e depositar aqui no lugar do ofilácio. Glória a Deus. Amém, meu Pai. Vitória. É abençoado. Só vitória. É verdade.
Vamos agradecer ao Senhor Deus, te damos graças por essas ofertas, dízimas que os teus filhos têm depositado aqui no gasofilácio. Oramos e abençoamos todos esses valores para que sejam multiplicados em bênçãos espirituais, bênçãos materiais, e sobretudo a tua igreja saiba administrar naquele que é para o teu louvor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos pouquíssimas crianças, que até está a critério da professora responsável hoje. Vou ficar hoje, tá bom? Escola da professora. Permaneça querido nesse espírito de adoração, Senhor. Quero convidar a nossa irmã Michele para estar me acompanhando ao público. Eu convido os irmãos para se colocar de pé. Nós passaremos a ouvir agora o recado de Deus, aquele que Deus tem colocado no coração dela. Todos os mal parte dos irmãos conhecem, né? A Michele, ela é uma médica, na verdade, mas ela não está aqui como médica, ela está aqui como serva do Senhor. E ela vai falar aquilo que Deus colocou no coração dela e aquilo que o Espírito Santo sabe o que nós precisamos. Eu sinto muito grato a Deus pela vida dela. Uma das ovelhas que eu ganhei para Jesus. Amém. Eu louvo muito a Deus pela vida dela, pela humildade dela, pela simplicidade dela. E ela sempre fala comigo: pastor, o senhor é meu pastor. Amém, é isso. Irmãos, às vezes ela está longe, fora do Brasil. Ela liga para mim: pastor, preciso do Senhor, preciso da sua ajuda. Várias vezes, longe de longe. Ela sempre lembra. Então eu mergulho diante de Deus, ou melhor, eu me alevo diante de Deus, ela ter essa consideração profunda com essa pessoa que está falando, e sempre se preocupou com vidas e continua. E portanto vocês vão ouvir Deus através dela. Estende suas mãos para cá. Senhor meu Deus, diante da tua presença está a tua filha, estas que o Senhor salvou, esta que o Senhor designou ela, Senhor Deus, para ser instrumento nas tuas mãos. Oh Deus, ela já está diante da tua presença. Ela tem tido muita experiência contigo, Senhor. Mas nesta noite, rogamos para que o Senhor venha usá-la como nunca. Usar com sabedoria, com entendimento, com revelação da tua palavra. E sobretudo com a unção do teu Espírito Santo sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tu sabe como vai agir nesta noite. Todos os corações que aqui se faz presente, desde a menor criança à pessoa mais adulta, eu coloco diante da tua santidade, para que o Senhor esteja agindo em cada coração, o Senhor esteja confirmando a tua palavra, em nome de Jesus, com louvor e ações de graça. Agradecemos por aquilo que vai acontecer, porque aonde tu estás, Senhor, algo sobrenatural acontece, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Vamos ouvir o que Deus tem através da Michele, né, Michele? Amém. Amém, pastor. Boa noite, irmãos. Vou fazer uma oração antes, aí depois a gente começa a palavra. Pai, eu te agradeço por essa noite, Senhor. Por você me trazer aqui, Pai. E por você confirmar no meu coração a palavra que você tinha me dado através do louvor, Senhor. O pastor falou, é médica, mas aqui ela é serva do Senhor. Mas o maior habita dentro de mim. E a palavra hoje será cortante. Eu estava sentada ali ouvindo o louvor e o Senhor falou: enquanto você ministrar, eu vou curar, eu vou desamarrar situações, eu vou prosperar,
eu vou trabalhar enquanto essa palavra estiver sendo ministrada em cada área, de cada necessidade de cada irmão aqui nessa noite. Pai, nós te agradecemos. Eu te peço que você prepare o solo do coração de cada um. Prepare os ouvidos. Tira toda a distração, todo engano, em nome do Senhor Jesus. Enquanto a gente está aqui reunido, Pai, que você vai tocando na nossa casa, nos nossos familiares. E eu orei aqui também que a 2 quilômetros de raio dessa igreja, para todos os lados, nenhum demônio possa passar por aqui. Sejam pessoas libertas e salvas enquanto esse culto esteja acontecendo aqui. Que essa palavra vai chegar em lugares distantes, trazer pessoas para cá. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meus irmãos. Então, às vezes eu estou no louvor e vocês me veem pegando o celular, deve falar, nossa, ela fica pegando o celular durante o louvor. Mas é porque enquanto eu estou ouvindo o louvor, o Senhor está falando comigo, está me dando mensagem, eu estou anotando para não deixar de falar. Então eu fiquei conversando com o Senhor, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou falar, meu Pai? E Ele falou para mim falar sobre a palavra dEle. Fala a minha palavra, fala sobre o poder da minha palavra. E eu estava escutando um pregador falando esses dias, e ele falou que fé é a confiança em Deus de tal modo que a gente fica em paz. Aí eu quero falar nessa noite com vocês. Como é que tem andado a fé de vocês? Porque a fé é uma confiança tal em Deus que a gente fica em paz. Em paz, independente do que aconteça, a gente está em paz. Isso é fé. Então Deus hoje nos pede, hoje é uma noite que Ele vai aumentar a nossa fé. Porque independente do que acontecer, a gente vai ficar na paz que excede todo entendimento. Porque a gente sabe quem a gente tem querido. Eu vou contar alguns testemunhos que às vezes podem ser não tão grandes aos olhos de vocês, mas são movimentos que eu vejo no dia a dia Deus agir na minha vida. Então eu, há um mês atrás, fui deixar minha filha para morar em Cambridge. Cambridge é uma cidade que fica 45 minutos de Londres. E deixei minha filha numa escola que mas eu por Cambridge fiquei lá uma semana. E Deus me deu uma missão. O país que você pisar, eu vou te levar em muitas nações. Os países que você pisar, você declara que o território é meu. Que essa palavra da fé alcançando aqui, que esse país é de Cristo, que essa terra é minha. Eu pisei naquela escola, essa terra é do Senhor. Antes da minha filha aí, eu já estava orando, falando, vai ser os alunos de Cristo, os professores cristãos, vai ser a melhor turma. E vou declarando. E minha filha esses dias me fez uma ligação. Ela falou, mamãe, você não sabe o que está acontecendo aqui? Eu falei, o quê? Os brasileiros que vinham para cá tinham péssima fama. Todos bebiam, todos fumavam, destruíam a escola, faziam arruaça. E ninguém está entendendo o que está acontecendo. Mas dessa vez vieram os melhores brasileiros. Meus amigos são cristãos. Aqui tem grupo de oração. Está tudo tão mudado. Ninguém está entendendo o que está acontecendo nessa escola. A minha filha lá está indo na igreja. Uma amiguinha que é cristã de Belo Horizonte. Então assim, a escola mudou. Com essas orações e com o maior que habita dentro da minha filha lá naquela escola. Quero dizer para vocês mais um testemunho. Teve uma reunião de família que eu não pude ir. E aí teve uma confusão, uma briga lá nessa reunião. E eu falei com a pessoa, ainda bem que eu não fui. Eu falei para ela, ainda bem que eu não fui nessa reunião. Eu não queria presenciar isso. Aí a pessoa que é do mundo, nem é cristã, falou, mas se você estivesse lá, não teria tido confusão. Olha a autoridade que nós temos. A nossa presença inibe confusão. A nossa presença inibe fofoca. A nossa presença inibe tudo que não provém do nosso Senhor. A nossa presença, o maior dentro de nós, constrange o mal. Então a pessoa que é do mundo falou, se você estivesse lá não tinha acontecido isso. Aí ela falou, porque as pessoas te respeitam. Olha isso, gente. A gente tem que ser assim, a nossa presença inibe o mal de agir. É como a presença da minha filha naquela escola, inibe o agir do mal ali. Eu quero dizer para vocês que uma paciente foi com um tumor no corpo lá na minha clínica e eu orei. E em 5 dias ela falou que essa lesão desapareceu. Aí eu falei, olha, foi Jesus que te curou. Porque essa lesão aos olhos do médico, se sumisse, eram meses, demorar. Então foi Deus que te curou.
Eu quero dizer que foi uma amiguinha da minha filha lá em casa, e ela falou: tia, eu acho que eu estou ficando surda. Eu não estou escutando, eu fui numa festa e tinha um som muito alto, eu acho que rompeu meu tímpano. Aí eu peguei um aparelhinho, que eu tenho aparelho em casa, examinei o ouvido dela, tinha uma rolha de cera grande. Aí eu falei: filha, graças a Deus não rompeu o seu tímpano, isso é uma rolha de cera, mas eu vou orar. E eu sei que o Senhor vai curar antes de você ir no médico. E aí orei pelo ouvidinho dela, falei: Senhor, que eu entrego a vida dela, pelas suas pisaduras ela foi sarada, e orei. E quando eu saí do quarto, fechei a porta, eu saí e comecei a rir com o Senhor. Falei: Senhor, você é tão criativo, como que você vai curar dessa vez? Vai sumir? Fiquei pensando assim, como eu queria fazer dessa vez, e comecei a rir, assim, sei que você vai curar, mas como que vai ser? E aí isso foi na sexta. Na segunda a mãe dela me ligou: Michele, você não sabe o que aconteceu. Eu estava conversando com a Valentina em casa e começou a sair tipo uma minhoca do ouvido dela, assim, ó. Uma minhoca caiu, pum! Ela passou a escutar normal, a rolha de cera saiu como se fosse uma minhoca e caiu. E aí eu falei: Deus, você é muito criativo. Ele sempre me surpreende na forma dele agir. Ele nunca, então você não fica esperando o seu milagre igual do seu irmão. O que você precisa vai ser uma coisa criativa para você. Ele vai fazer de uma forma que você não imagina. Então são muitos testemunhos. Uma paciente que teve uma queimadura no rosto e ela voltou um mês depois completamente restaurada. Outra paciente que também teve um machucado profundo, completamente sumiu tudo, nem sinal. Então são muitos testemunhos, meus irmãos. E eu tinha meditado na minha casa, eu meditei nisso, mas não estava programado. Mas vocês falaram de Maria, que a Maria ficou com a melhor parte. Eu vou ler esse texto aqui nessa noite. Lucas 10, de 38 a 42. Mas vão ser lidos muitos textos, então talvez não vai dar para acompanhar. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentava-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. O que Maria fazia? Ouvia a sua palavra. E Marta, porém, andava distraída com muitos serviços, e aproximando-se disse ao Senhor, não se te dá de que não percebe que a minha irmã não tá ajudando? Diz ela para me ajudar. E respondeu Jesus dizendo: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e a qual dela não vai ser tirada. Então o que fala esse texto? O que Maria fazia? Ouvia a sua palavra. E a noite é para falar sobre o poder da palavra. E Maria ficou com a melhor parte, ouvia a palavra. A fé vem pelo ouvir. E vocês estão ouvindo. Não estou sentindo nada com o que ela está falando, mas a palavra está funcionando. Eu quero dizer para vocês, olha o que Deus nos pede hoje. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não pode se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que o Senhor pede nessa noite para nós, que a gente tem que se apresentar diante de Deus aprovado, e a gente não tem que ter nada para se envergonhar, e tem que manejar bem a palavra. É importante manejar bem a palavra. Maria estava com a melhor parte, ouvindo a palavra. Quem veio aqui essa noite está com a melhor parte, ouvindo a palavra. Porque Deus nos pede essa noite, maneja bem a palavra da verdade. Eu quero dizer para vocês, Joel 8,32. Esse versículo eu sonhei com ele essa noite. O Senhor falou, esse foi o que eu sonhei. Ele falou: filha, fala esse versículo lá essa noite. E eu vou falar. João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falou: fala esse versículo lá essa noite. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E olha aqui, ó, o que diz aqui também, ó, o que diz aqui, ó, em João 17:17. Santifica-se na verdade, porque a palavra é a verdade. Então, quando ele fala conhecereis a verdade vos libertará, é o quê? O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então a gente tem que conhecer a palavra, que a palavra dele vai nos libertar de tudo que tem nos prendido, nos deixado para baixo. Porque a fé, como a gente ouviu, é a confiança. E uma confiança tal que a gente anda em paz dia e noite, dia e noite. No dia que eu deixei minha filha em Cambridge e que eu peguei e sentei no avião, eu comecei a chorar.
Eu comecei a chorar, falei, deixar minha filha aqui, vou ficar a 10 mil quilômetros de distância da minha filha. Mas aí o Senhor falou no meu coração no avião: filha, quem que cuida melhor dela, você ou eu? Quando ela estava na sua casa, você cuidava. Agora eu cuido. E você pode ter certeza que eu vou cuidar muito melhor do que você. E aí eu parei de chorar e vim em paz para casa. E estou em paz todos os dias. E estou vendo Deus cuidar da minha filha lá. E é essa paz. Não é deixar o filho lá e ficar na sofreguidão. Tá ótimo. Tá ótimo. Porque minha filha está bem. Está vivendo os planos e propósitos de Deus. E é isso que a gente quer. E aí, continuando, então, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E a verdade é o quê? João 17:26. Santifica-se na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, quando o Senhor fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará, conheça a palavra. Manuseie bem a palavra. Porque uma vez eu estava caminhando numa pracinha perto da minha casa e eu ouvi no meu ouvido dizendo: filha, você tem que conhecer toda a palavra. Por isso que eu já falei para vocês, todo ano eu tento ler a Bíblia inteira. Por quê? Porque Deus falou para mim, Satanás também conhece a palavra. E ele conhece o que você sabe e o que você não sabe. E ele vai te testar numa área que você é forte, que você conhece, não. Ele vai testar na área que você não manuseia bem a palavra, que você não leu aquele versículo da Bíblia. Ah, mas eu estou na igreja desde que o pastor começou a igreja. Tudo bem, eu ouço ele falar sempre. Tudo bem, mas sempre tem um versículo ali. Você tem que ler a palavra inteira, tem que conhecer. Não é só ouvir aqui no culto. O que eu queria falar para vocês sobre a palavra, eu vou chegar lá, mas eu já vou adiantar. Não é vir domingo ao culto, pegar a palavra e durante a semana não pegar na Bíblia. A gente tem que ter todo dia um tempo bom com Deus. Está escrito na palavra que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas aí vocês tomam café, almoçam, lancham, jantam, estão preocupados com o almoço de amanhã. Mas e a palavra onde que fica? Fica só no domingo? Qual o tempo que você tem com Deus? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta? E se você tem ficado pouco tempo durante a semana com Deus, como que você acha que vai ser a sua semana? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas. Se está faltando alguma coisa na sua vida, é porque está faltando busca no Senhor. Está faltando prioridade na palavra. Então, eu quero dizer para vocês que a Bíblia fala, olha que lindo isso aqui, ó, João 1,14, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Quando eu estou orando com a minha família todas as noites na minha casa, eu falo para eles, enquanto a palavra está sendo falada, tem que ter reverência, porque aquele que é a palavra é Jesus. Quando a palavra está sendo dita, Jesus está ali, ó. E quando você fala a palavra, Jesus está ali. Então o que eu quero dizer, muitas vezes a gente pensa, se eu estivesse naquela época de Jesus, ele resolvia o meu problema. Se eu encontrasse com Jesus, se eu fosse aquele povo daquela época. A palavra se fez carne. Você quer ter um encontro pessoal com Jesus? Fala a palavra, lê a palavra, ora a palavra. O mesmo que ele fez ali andando na terra, feito homem, ele vai fazer quando você se dedicar à palavra. A mesma reverência que a gente teria ao encontrar Jesus pessoalmente é a reverência que a gente tem que ter à palavra, porque a palavra tornou-se carne. A palavra é o próprio Deus, é Jesus. E aí, qual o valor que você dá para Jesus? Quanto tempo vocês têm lido a palavra? O que vocês conhecem da palavra? Eu quero dizer para vocês, João 14,6 diz que Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ali em cima a gente leu, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Se você não conhece Jesus, você vai ficar escravo do diabo.
Se você não conhece a palavra, você vai ter uma vida de escravo, mesmo que você morra e tenha salvação. E esse não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus é que a gente tenha vida e vida em abundância. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E nós temos que desfrutar de uma vida de embaixador. O embaixador tem uma vida próspera. O embaixador tem uma vida plena. O embaixador tem uma vida completa. E é isso que Deus quer pra gente, meus irmãos. A gente tem que parar de se contentar com uma vida miserável. A gente tem que parar de se contentar com aquele mesmo problema que está há anos na sua vida. Parar de se contentar em tomar remédio. E aí uma moça ontem numa reunião que eu fui, falou pra mim, aqui, mas eu tenho fé. Por isso que eu não estou dando, eu tenho fé que o meu filho é curado. Por isso que eu não estou dando remédio para ele. Aí eu falei, se você tem fé que seu filho é curado, por que você falou para mim que seu filho tem a doença tal? Se você tem fé que seu filho é curado, ele é curado, ele não tem doença nenhuma. E aí ele não está melhorando porque ela não tem fé suficiente e tirou o remédio da criança. Aí eu falei, Deus criou os médicos para quê? Para te sustentar vivo até que você tenha fé suficiente para se libertar. Então eu falei para ela, primeiro você vai dar o remédio, vai edificar sua fé. E às vezes o médico vai chegar, eu não sei o que está acontecendo, tira o remédio. Entendeu? Então a gente tem que, não é uma fé rasa, é uma fé profunda. Que independente do que aconteça, a gente fala, eu sei e quem eu tenho crido. Ele não falha. Vou deitar e vou dormir. Porque o diabo ameaça. Ele sopra coisa no seu ouvido. Você vai morrer. Você está doente. Você está com câncer aí que você não sabe. Ah, seu marido nem gosta de você. Ih, ninguém gosta de você. Olha como é que ela te olhou. E às vezes pode olhar para mim. Nossa, olha o vestido da doutora. Eu não tenho esse vestido. Deus tem um melhor e maior para você. É só você buscar de todo o coração. Porque Ele é um Deus que eu tenho visto e vivido, que Ele realiza cada desejo do nosso coração. Nós temos que ser realmente a carta viva de Deus aqui na terra. As pessoas têm que te olhar e querer o Deus que você serve. Não é te olhar e falar, eu que não vou nem nessa igreja. Olha como é que ele é barraqueiro, fofoqueiro, funcionário problemático. Em casa ele só faz confusão, a família nunca vai querer vir. Eu quero dizer para vocês que olha o que diz aqui, olha, que João 15:3, vós estáis limpos pela palavra. A palavra, ela nos santifica, ela nos limpa. Eu quero dizer, Mateus 4 diz, Mateus 4:4, está escrito, é o que eu falei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. João 4 diz, olha o que diz aqui, os discípulos falaram para Jesus, Rabi, come. É João 4:31. Aí no 32 Jesus falou, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. E aí Jesus falou para eles, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que está dizendo aqui para mim? Que é mais importante a gente fazer a obra de Deus, a gente falar do amor de Deus, a minha comida, olha o que diz aqui, está escrito que não só de pão viverá o homem, depois está escrito que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe o que eu percebo dessa palavra? Que a gente tem que ficar de mais de 50% do nosso tempo. A gente tem que ficar mais tempo do que a gente come. Pão mesmo, natural. Mais tempo é comendo o pão da palavra. A gente tem, como diz esse versículo, olha o que diz aqui, que Jesus falou, a minha comida principal é fazer a vontade de quem me enviou e realizar a sua obra. Então, mais do que comer todo dia, a gente tem que fazer o que Jesus via Jesus fazer, falar, orar. Aí deve ter gente que vai pensar, nossa, vou perder minha vida fazendo tanta coisa para fazer. Maria ficou com a melhor parte, que era ouvir na palavra. A melhor parte é a presença de Deus. A melhor parte é a palavra de Deus. A melhor parte. Eu quero dizer para vocês, olha aqui, Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome.
e quem crê em mim nunca terá sede. E ele continua, eu sou o pão, em João 6,51, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é o pão. Jesus é o pão, é o nosso pão. E a gente tem que buscar ter mais fome por Jesus do que pelo pão natural. E eu tenho colocado isso na minha vida. Eu quero dizer esse texto, Isaías 35, 8, 10, que ele está na versão A Mensagem. Olha o que diz. Olha isso aqui forte, pastor, eu já te falei isso. Haverá uma estrada que se chama Caminho da Santidade. E a gente viu lá em cima, que a verdade nos santifica. Olha aqui, ó, haverá uma estrada, a palavra nos santifica. Haverá uma estrada que chamará Caminho da Santidade. Nenhum pecador vai andar nesse caminho da santidade. E nenhuma pessoa desviará aqueles desse caminho. Desviará quem está andando nesse caminho. Nenhum leão vai andar nesse caminho. Nenhum animal selvagem vai passar por lá. Só vai andar nesse caminho, o caminho da santidade. As pessoas que o Senhor resgatou viajarão para casa por uma estrada, chegarão a Jerusalém, que é o céu, com alegria, cânticos, gritos de júbilo, sendo felizes para todo sempre, e a tristeza e o choro fugirão. Quando a gente busca a palavra, a gente se santifica, e quando a gente se santifica, a gente vive uma vida completa, plena, em abundância aqui. E aqui está dizendo que a gente vai chegar no céu em alegria, com cântico, júbilo, seremos felizes para todo sempre, a tristeza e o choro fugirão. O que eu quero te dizer é que você não tem que chegar no céu destruído, acabado, descabelado, cansado. Você não tem que ficar... Jesus está dando tempo, ele não está vindo ainda, que ele está dando tempo para a gente pescar, para a gente salvar mais pessoas. E a gente não tem que ficar, Jesus, volta logo que eu não estou aguentando. Não é isso. Você tem que se fortalecer no Senhor e fazer essa última ceifa. Tem que colher, a ceifa está pronta, a gente tem que colher. Então esse caminho da santidade é o caminho que eu ando buscar. E olha, esse caminho é seguro. Por quê? Nesse caminho não tem leão, não tem animal selvagem. Nesse caminho vai andar os que o Senhor resgatou. É feliz para todo sempre, e a tristeza e o choro fugirão. Por que a gente vai andar nesse caminho assim, nesse caminho da santidade, quando a gente santifica na palavra? Porque a gente sabe em que a gente crê. O diabo, ele mostra situações e mostra outras coisas, mas eu tenho a verdade dentro de mim. A palavra está escrito que ele levou sobre si as enfermidades. Então, se alguma coisa se levantar, vai ter que sair. Porque a palavra de Deus nunca falha. A palavra de Deus diz que ele se fez pobre para que a gente fosse rico. Então, ele vai nos fazer prosperar. Ele prometeu, ele não falha. A palavra diz que ele levou o pecado. Então, ninguém aqui tem que carregar pecado. Você não é pecador. A palavra te justificou. Aí você errou, porque a gente é humano, errei. Senhor, eu errei agora. Eu falei de uma forma que eu não deveria, me perdoa, e você foi justificado. Ele levou os pecados na cruz. Para de carregar peso, fardo do seu erro, ele já te perdoou. Quero dizer para vocês que a gente tem que andar nesse caminho da santidade, em paz. Olha que eu não passa leão, não passa animal selvagem. Você anda louvando o Senhor na plena confiança. E além de andar louvando o Senhor na plena confiança, olha o que a gente vai fazer. Marcos 16. Olha aqui, ó. Marcos 16, 19 diz: depois que Jesus falou, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou à direita de Deus. O que foi a última coisa que ele falou? Antes dele, aqui ó, antes de Jesus ter sido elevado ao céu e assentado à direita de Deus. Se você... Repreendo que não é, mas se você fosse morrer hoje, o que você falaria para os seus filhos? A coisa mais importante, né? Eu ia falar: filha, escolhe um homem de Deus, casa com um homem de Deus. Filha, anda no caminho do Senhor, lê a Bíblia todo dia. Seriam minhas últimas palavras. Eu ia falar coisas de Deus para elas. E olha o que as últimas palavras do nosso Pai para a gente foi: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberão algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Vocês vão botar a mão nos enfermos e eles ficarão curados. E ele subiu ao Pai. O que quer dizer isso? Que existe uma proteção sobrenatural sobre a nossa vida. E se você toma algum remédio, não leia a bula. Porque a palavra de Deus diz
que você pode tomar veneno mortal e não vai te fazer dano. Então eu quero te dizer, quando alguma situação, minha filha tem que tomar remédio, alguma coisa, eu só declaro: pai, eu tô dando, mas eu sei que minha filha pode tomar veneno mortífero e nada vai fazer dano para ela. Na minha casa não tem efeito colateral. Eu creio na sua palavra. Olha aqui, ó, a palavra de Deus diz: nada nos fará mal nenhum. Nada, a gente pode pegar em serpente, a gente pode beber veneno mortal. A gente pode botar, nada vai nos fazer dano. E por que a gente anda com medo? E por que andam com medo? Se Deus prometeu, pega a serpente, pode tomar qualquer coisa, não vai te fazer mal. Lucas 10:19 diz: nada, a palavra é: nada vai te fazer dano. Marcos 16:17-18 de novo: veneno mortal não lhe fará mal nenhum. Colossenses 2, de 2 a 3, olha que diz. Olha que Paulo falou: eu trabalho, e que nem eu também trabalho, para que o coração de vocês se encha de coragem, e vocês sejam unidos em amor, e fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus, que é Cristo. O qual é a chave, Cristo é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento da sabedoria que vem de Deus. Então o que está dizendo isso aqui? Paulo dizia: eu trabalho para encorajar vocês, para dizer que a palavra é segurança. A palavra te protege, a palavra te blinda. O Senhor fala nessa noite: eu não te dei espírito de medo. Para que você está temendo? A gente falou no começo que a fé é você confiar ao ponto que você anda em paz. Eu quero saber aqui, não precisa levantar a mão, qual de vocês confia ao ponto de não se preocupar com nada? Porque a palavra de Deus diz que não se preocupem com coisa alguma, meus filhos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então uma coisa eu faço: quando a preocupação tenta vir, eu vou olhar para o céu e vou ver o pássaro. Porque o Senhor cuida do pássaro também. Você acha que Ele não vai cuidar de mim? Eu não me permito ficar um minuto com preocupação, nem com ansiedade, porque eu tenho fé e eu confio no Senhor. E Paulo dizia, o que Paulo dizia? Eu trabalho para encher vocês de coragem, para que vocês saibam que a palavra, que Cristo é a segurança, e Ele é a chave do conhecimento. Então eu quero dizer para vocês, o que eu quero dizer para vocês é Lucas 10, na versão a mensagem. Esse próximo ano eu vou começar a ler essa versão, a versão a mensagem. Ela é muito boa. Lucas 10, olha o que diz 18 a 20. Jesus disse: eu sei, eu vi a queda de Satanás, parecia um raio caindo do céu. Perceberam o que eu dei para vocês? Eu dei um salvo-conduto para vocês caminharem no meio de serpentes, no meio de escorpiões, e uma proteção contra qualquer ataque e você tem proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr a mão em vocês, mas o grande trunfo está na autoridade. Não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. Alegrem-se não com o que vocês fazem, mas com o que Deus faz por vocês. Eu quero dizer para vocês, eu fui pesquisar o que é isso, porque ele falou assim: eu te dei um salvo-conduto para vocês caminharem no meio de serpentes e escorpiões, e tem uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. E salvo-conduto é uma autorização ou um documento legal que garante proteção contra prisão, detenção, assegurando livre circulação para você e para acessar áreas restritas. Então, o Senhor nos deu um documento, um salvo-conduto, que ninguém pode pôr as mãos na gente. Ele nos protegeu contra qualquer ataque do inimigo, contra serpentes e escorpiões. Nada pode fazer dano para a gente. E qual é esse salvo-conduto? A palavra de Deus. A palavra de Deus nos protege. A palavra de Deus nos blinda. O inimigo foi derrotado. Jesus já viu a queda de Satanás. A legalidade que ele tem hoje somos nós que podemos dar para ele. Como? O medo é uma porta. A ansiedade é uma porta. A preocupação é uma porta. A palavra desalinhada com a palavra de Deus é uma porta.
Essa minha amiga que falou, Michele, eu confio em Deus, mas eu tirei o remédio do meu filho e o filho dela está com um problema muito sério. E eu já orei, eu creio que ele está curado. E ele está com um problema muito sério. Mas o pai fica falando para ele, esse menino é abobado. Esse menino tem problema. A palavra de um pai e de uma mãe tem um grande poder, uma autoridade na vida do filho. E a nossa boca pode ser usada para bênção ou para maldição. E quando você fala uma coisa negativa na sua casa, sinto muito, mas você deu legalidade para Satanás agir sobre aquela coisa. E quando você fala a palavra de Deus, você deu, porque Deus, a gente já sabe que o Espírito Santo ele não invade. Ele é educado, ele precisa da nossa permissão. Então quando a gente fala, a minha casa é abençoada, a minha família tem a mente de Cristo. Eu sei que ele suprirá todas as minhas necessidades. Eu estou falando, Senhor, entra nessa área. Mas quando eu falo também, essa casa é um inferno, não aguento essa mulher, ela é chata, ela vai ficar mais chata. Você está dando legalidade com as suas palavras. Por isso que eu estou falando sobre o poder da palavra, porque eu tive com essa moça nesse dia, e eu sei que ela está passando tudo é por causa de declarações desalinhadas. Por não conhecer a palavra. Então eu quero dizer que existe um salvo-conduto na nossa mão. Se qualquer pessoa quiser nos prender, fazer qualquer mal, abre o salvo-conduto aqui, ó. Não pode. Não pode. Legalmente eu sou protegida, eu sou guardada, mal nenhum, não pode me acontecer. Eu quero dizer para vocês que na armadura de Deus, aqui diz, ó, assim mantenham-se firmes, cinjam-se com o cinto da verdade. Eu fui estudar essa verdade, porque eu estava estudando assim, verdade, eu falei, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. E aqui está dizendo, ó, ai meu Deus, na armadura de Deus, a gente vai ter o cinto da verdade. Essa verdade aqui é a palavra logos. É a verdade que está escrito na Bíblia. A palavra logos é a verdade, é a palavra escrita. E está dizendo assim que a palavra escrita é o cinto. O que funciona a palavra escrita é o cinto? Porque ela segura todas as partes da armadura do soldado. Sem a palavra escrita, não existe armadura. Aquele cinturão segura a calça, segura a blusa, segura a couraça, prende tudo. Então a palavra de Deus, manusear bem a palavra, é proteção pra gente. E outra coisa, é quando eu vou ler, só para lembrar vocês. Então a gente vai usar o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A gente vai usar o escudo da fé, que a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. E ainda diz aqui, ó, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí quando chega na espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra é rema, que é a palavra falada. Quando a gente fala a palavra de Deus, o que acontece? Ela é a espada do Espírito, ela destrói o inimigo. Mas quando a gente lê a palavra escrita, ela é o cinto que segura a armadura. Então a gente tem o cinto, a palavra escrita e a palavra falada, porque a palavra falada é a espada do Espírito. A gente derrota o inimigo falando, não, Satanás, na minha casa, não. A palavra de Deus diz que meus filhos são felizes, que meus filhos têm grande paz, que meus filhos são abençoados. E aí você corta os planos de Satanás quando você concorda com a palavra de Deus, quando você dá legalidade para Deus agir na sua vida. Eu quero dizer para vocês, Deuteronômio 30 diz, 30:11, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Eu nunca tinha parado nesse versículo. Olha que bonito, gente. Deuteronômio 30:11. Porque esse mandamento que hoje eu ordeno para vocês não está demasiadamente difícil e nem está longe. E aí quando chega no versículo 14 diz, essa palavra, ela está bem perto de vocês, ela tem que andar na sua boca e no seu coração. Essa palavra tem que andar na sua boca e no seu coração. Eu quero dizer para vocês, 2 Coríntios 14:13, olha o que diz, o espírito da fé é, quem crê, fala. O diabo quer nos calar. Ele dá tanto problema, tanto cansaço, que você não consegue nem orar. E uma coisa que Deus me ensinou, não adianta orar assim não, ó. É falar.
eu ando na minha casa, o que habita no esconderijo do Altíssimo e o que descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu baluarte, é meu Deus em quem eu confio. Fala a palavra. Ela é a espada do Espírito, ela é uma espada cortante, ela é viva e eficaz. Eu quero dizer, então, quem tem o Espírito da fé aqui? Quem tem o Espírito da fé? Quem tem o Espírito da fé, crê e fala. Crê e fala, crê e fala, crê e fala. E uma coisa que eu escutei numa ministração, pastor. Existe uma trompa na mulher que leva o óvulo para o útero para gerar. E existe uma trompa no ouvido também. Ela chama trompa de Eustáquio. E aqui é trompa de Falópio. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir. Qual é a voz que você mais escuta durante o dia? A sua. E olha que interessante, pastor. Quando eu falo, eu escuto minha voz pelo ouvido interno. Mas se eu gravar minha voz e botar um gravador é que eu escuto. E às vezes quando eu estou ministrando eu falo, gente, minha voz está diferente na ministração. Porque no dia a dia eu escuto pelo ouvido interno. Mas se eu botar, gravar e ouvir ela, eu vou escutar o que vem de fora, vem pelo ouvido externo. Mas a nossa voz vai para o ouvido interno. Então essa ministra falou o seguinte, quando a gente fala, a fé vem por ouvir. Quando você fala, é a voz que você mais escuta. Então, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas qual a voz que a gente mais escuta? A nossa. Então, quando eu falo, essa palavra entra no ouvido interno, passa pela trompa de Eustáquio, e essa palavra começa a ser gerada no nosso espírito. Então, se você quer gerar a palavra no seu espírito, fala a palavra. Fala as promessas sobre a sua vida. Então, para você gerar a palavra, você ouve o pastor sim, mas você tem que falar. E essa palavra vai entrar pelo ouvido interno, que a gente está falando, que a minha voz eu escuto no interno. E vai passar pela trompa. E vai ser gerada no meu espírito. Eu quero dizer para vocês... acaba 8h30, pastor? Tá bom. Então, o que eu quero dizer para vocês... Olha, desse modo... Quando o homem fala, a palavra de Deus é gerada no seu espírito. Então a gente tem que começar a declarar a palavra de Deus. E olha o que diz aqui em Lucas 8:11. Esse é o sentido da parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Então a semente... Então o óvulo faz parte da semente que vai se juntar com o esperma e gerar. E a semente é quando a gente fala, essa semente passa na trompa. E ela vai gerar no nosso espírito aquela palavra. Então eu quero dizer que Deuteronômio 30:19. Hoje eu invoco o céu e a terra como testemunha contra vocês. De que coloquei diante... Eu tô falando isso para Deus hoje, tá, pastor? Essa é a minha declaração para Deus. Olha o que eu tô falando, ó. Hoje eu invoco o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que eu coloquei diante dessa igreja hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolha a vida, para que viva você e seus filhos. Toda a nossa decisão nessa terra afeta diretamente os nossos filhos. E se você não se ama, eu tenho certeza que você ama seu filho, então muda a postura, busca o Senhor, para que seus filhos vivam. E eu estou trazendo a palavra, pastor. Agora, vocês escolhem aí, bênção ou maldição, vida ou morte. Então, Hebreus 4:12 diz, pois a palavra é viva e eficaz. Ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e do espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e as intenções do coração. A palavra de Deus é viva. Por isso que eu falei, enquanto eu estou ministrando, tem pessoas sendo curadas aqui, tem pessoas com problema, está sendo resolvido, nem sei aonde. Mas todas as demandas que vocês vieram hoje estão sendo resolvidas porque a palavra é viva e eficaz. E aqui diz, olha aqui, ó, que a palavra... Você lembra que a gente viu na armadura de Deus que a espada do Espírito é a palavra? E quando a gente fala, essa palavra vai lá e cancela os planos do maligno? E aqui em Hebreus 4:12 está dizendo que a palavra é viva e que a palavra é uma espada de 2 gumes. E eu estava estudando que gumes significa 2 bocas. A palavra de 2 gumes significa, a espada de 2 gumes, uma espada cortante, mas significa 2 bocas.
E eu fui ver no texto original, o que significa essa espada de 2 gumes é o seguinte: são 2 bocas. Como assim? O que Deus fala? Ah, Deus falou o quê? Eu superei todas as suas necessidades. Aí a segunda boca você fala: ah, Deus falou que vai suprir todas as minhas necessidades. Essa é a espada de 2 gumes. Tudo que Ele fala, a gente repete. Ele fala, a gente repete. E essa espada funciona. Então, a espada é a palavra de Deus, e a espada de 2 gumes é uma espada com 2 bocas. Tudo que Ele fala, a gente fala. Ele fala, a gente fala. E isso é muito poderoso. E tudo que Ele falou e a gente fala, vai acontecer. Então essa espada de 2 gumes, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada de 2 gumes. Por quê? Ela destrói o inimigo. Ela garante a vitória. Então, o que eu vou falar para vocês em João 6. Em João 6, as palavras que eu vos digo, de novo, são espírito e vida. As palavras são vida. E aí eu quero dizer para vocês, Salmos 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor, eu estou falando de palavra hoje. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Olha que sério. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Pelo espírito, a palavra, ela é poderosa, e quando Deus falou, foram feitos os céus e todos os exércitos dele, pelo espírito. A palavra tem vida, a palavra tem espírito, a palavra tem poder. E aí diz aqui, continua no Salmo 33, do versículo 9: porque Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo apareceu. Então, tudo foi feito pela palavra. O próprio Jesus era o verbo, ela é a palavra. Então, a palavra é muito importante. E o que vocês têm falado? O que vocês têm falado? Aquele irmão que ela falou, o pastor falou aqui, que ia vender tanto que ia faltar. O que aconteceu? Vendeu tanto que faltou. Por quê? Porque a palavra não volta vazia. Esse versículo você que me ensinou. A palavra não volta vazia. Ele me falava: lança o pão sobre as águas, no tempo certo o acharás. Então é a palavra. Você lança a palavra, vai acontecer. Só que Deus me falou, que eu sempre oro no começo do ano, Deus me fala: o que você pretende para 2026? E Ele falou: é um tempo de aceleração. Eu estou com pressa. Eu quero que vocês se alinhem, porque eu vou derramar. Mas eu vou derramar numa medida sacudida, recalcada, uma medida tremenda. Mas se alinha. Se alinha. Ele fala: quem é fiel no pouco, eu vou colocar sobre o muito. Então, eu tenho pouco. A sua blusa está furada? Costura. Seu armário está bagunçado? Arruma. A sua garagem está bagunçada? Limpa. É um tempo de alinhamento. E é um alinhamento que o Senhor me falou. Eu estou chegando lá, olha o alinhamento que Ele falou. É um alinhamento, olha aqui, que ele está em 1 Tessalonicenses 5:23. Ele falou que esse alinhamento é o seguinte, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. É um alinhamento, no vosso espírito, alma e corpo, para que vocês sejam plenamente conservados, para que sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então Ele falou: eu estou voltando. Se alinha. Tanto, olha, no espírito, como me alinho no espírito? Buscando palavra, lendo, orando, louvando, buscando, se alinha no espírito. Por quê? Porque o nosso espírito foi salvo quando a gente aceitou Jesus, mas a nossa alma tem que ser salva todo dia. Todo dia a gente tem que salvar a nossa alma. E eu digo aqui, e o corpo sejam plenamente conservados. Então a gente tem que agora um tempo de alinhamento no espírito, na alma e nas coisas naturais. Ele falou: quem não for fiel, se você tem uma blusa furada e você está usando a blusa furada, ele não vai te dar uma blusa inteira, porque você não está sendo fiel de cuidar daquela blusa. Então costura a blusa. Mas eu queria uma casa limpa, pintada. Então arruma o que você tem, arruma os armários da cozinha, passa bombril nas panelas, entendeu? Cuida da melhor forma do que você tem, senão Deus nunca vai te colocar sobre o muito. Eu estava com vazamento na minha clínica, só que eu estou com uma promessa de expansão da minha clínica. Eu já declarei, eu vou comprar as salas do lado e vai ampliar a clínica. E eu falei: vou deixar o vazamento até que eu compre, porque eu faço uma obra só.
A fé estava grande, que eu vou esperar. Mas ninguém está vendendo nada não, eu que creio. E aí, o Senhor falou, filha, se você não for fiel no pouco que é nesse vazamento, você acha que eu vou te dar mais 2 salas? Arruma esse vazamento! Então Deus está falando isso comigo. Ele está alinhando minha clínica inteira para ampliação. Na minha casa esse ano eu botei tudo, limpei todos os armários, arrumei tudo que eu podia. Dá vida. Tem uma roupa que vocês não usam? Dá vida para as coisas, arruma tudo, prepara tudo. Porque Ele quer te encontrar com corpo, com alma, com espírito, alma e corpo alinhado. Ele falou para mim esse ano que, olha o que Ele falou para mim, o versículo que Ele falou: deleita-se no Senhor e Ele considerará os desejos do seu coração. E Ele falou, eu estou com pressa, olha o que Ele falou em Isaías 65, 24. Antes que vocês clamem, eu vou responder. Ainda vocês vão estar falando, eu já ouvi. E Ele diz aqui, ó, em Apocalipse 22, ai meu Deus, cadê? Deixa eu abrir. 12, eis que eu venho com pressa. Então o que Ele falou para mim? Se alinha. Deleita-se no Senhor, agrada-te dele, fica com ele, que ele vai realizar todos os desejos do seu coração. E ele falou, antes de você orar, eu já vou responder. Eu já ouvi, já vou responder. Ele está com pressa, orações respondidas imediatamente. Ele falou para mim, orações, respostas rápidas, como foi a do pastor orando aqui, foi rápido. Ele falou que as orações vão ser ouvidas rapidamente. Ele está vindo com pressa, mas ele falou, fica na minha presença, se alinha comigo, que eu vou realizar cada desejo do seu coração esse ano. Mas ele fechou com esse Amós 9. Amós 9, ele falou, foram 4 versículos que ele me falou, e o final ele falou 9, ele falou, é verdade. Agora não vai demorar, porque eu falei que ele está com pressa, né? Mas está escrito aqui, não vai demorar. É decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra, vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênção. Esse é o ano. Só que Deus fala, se alinha. Arruma sua casa essa semana. Pinta o portão. Arruma a garagem. Ah, quer o carro? Prepara a garagem. Prepara. Então, irmãos, tem muitas palavras aqui, mas eu pulei algumas. É isso, como Marcos 25 diz, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Ele vai conceder cada desejo do nosso coração, mas a gente tem que se alinhar, deleitar-se nele, buscar ele de todo o coração. E a oração final que eu tenho para essa noite é Salmos 19, 14. Acho que as palavras da minha boca, isso é para todos nós orarmos isso, que a palavra da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Ele. Cuide das palavras que saem da sua boca. Pense na espada de 2 gumes. Ele fala e você repete, ele fala e você repete. A espada é a palavra. Então, Salmos 19, 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. E eu vou fechar com uma palavra, vou ter que fechamento. Marcos 7, 6. E ele respondendo disse-lhes, Isaías, acerca de vós, aqui ó, Marcos 7, 6. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. E continuou. E aí no Marcos 7, 14. Deixa eu só ver se eu li. Eu li Marcos 7, 6. Agora é Marcos 7, 14. Fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito por causa da vossa tradição. Então o que Deus está falando aqui? Que tem muita gente religiosa dentro da igreja. Eu já falei isso. Vem domingo, bate o cartão, vim na igreja, fiz minha parte. E a semana, deixa a vida me levar. Grita com o marido. Não tem paciência nenhuma com o filho. Reclama o tempo todo. Discute com a vizinha. Arranja problema em todo lugar. Pede atestado para o trabalho.
Se eu estava chegando na minha igreja, o irmão me parou. Doutora, minha filha vai casar. Que benção. Eu vou ter que faltar 2 dias de trabalho. Tá. Aí eu falei, já não posso. Aí ele olhou pra mim. Aí, não, mas o que é, doutora? É só pra dizer, porque minha filha falou que tem que ter. Eu falei, irmão, isso aí é raposinha. Se você... Como que eu vou te dar um atestado dizendo que você está doente para faltar trabalho e vou carimbar uma mentira? O meu Deus vê no secreto, o meu Deus sabe disso. Então eu perco o colega, mas não ando fora da verdade. E eu falei, você faça isso, que você vai ter um prejuízo, você vai pagar o preço disso. Então você chega com seu patrão, minha filha vai casar, vai ser fora de Volta Redonda, eu vou faltar 2 dias. Pode descontar. Mas é um dia muito importante, a minha filha é única. Explica a situação. Mas você viu a proposta do diabo? O patrão falou, pode faltar, mas me traz um atestado dizendo que você está doente. Ou seja, minta. Nós não mentimos. Tem paciente minha que eu já falei para ele que gasta 5 mil reais comigo e pede um atestado para o filho. Eu perco a paciente, mas eu não dou. A gente tem que andar na verdade. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra, e tudo que passa da verdade é mentira do diabo. E raposinhas roubam grandes coisas da nossa vida. Uma mentirinha, uma desculpa, alguém te liga, filho, fala que eu não estou em casa não. Raposinhas roubam grandes coisas da nossa vida. E Deus coloca a gente em cada situação, pastor. Esses dias eu encontrei com uma pessoa que eu gosto muito e ela veio me contar uma fofoca gigante. E assim, quando vem uma coisa assim de Satanás, uma coisa negativa, coisa ruim dos outros, na mesma hora eu falo assim, sabe? Aí fui pra casa com aquele negócio assim, como é que essa pessoa que eu amo tanto, que é cristã, faz uma fofoca tão grave, mas dentro assim de adultério, aquele fulano adulterou. Aí o Senhor falou pra mim, existia 2 pacientes no meu consultório que eu tenho sentido falta, que elas sumiram. Uma era uma senhora que andava com vários garotinhos. Cada dia tinha um namoradinho, andava mesmo, gostava da bagunça. E eu escutava aquelas histórias, orava por ela, mas nunca tive a ousadia de confrontar. E uma outra era da Umbanda. Eu falava da palavra, eu orava por ela, mas eu nunca confrontei. E aí o Senhor me falou. Aí eu falei assim, mas eu não confrontei, porque senão elas iam sumir. Eu gosto tanto delas, eu tô com medo de perder. Aí o Senhor falou, toda vez que você não confrontar, eu vou tirar as pessoas da sua vida. Por quê? Porque se eu coloco, tem um objetivo. E se você não cumprir o objetivo, eu vou colocar na vida de outra pessoa que cumpra. E aí ele me falou isso tudo para falar, essa pessoa que fez essa fofoca para você, você vai lá e confronta ela, porque senão eu vou tirar ela da sua vida também. Eu sempre fui uma pessoa que fugia de confronto. Tá tudo bem para não ter confusão. Mas Deus agora me incumbiu de outra coisa. Confronta o erro. Mas confronta o erro em amor, pastor. Se você vê que alguém no caminho, confronta o erro. Não passa a mão, mas chama em amor. Porque às vezes os pastores, não é o caso dessa igreja, mas deixam os membros em pecado para não perder membro. Um membro em pecado na igreja contamina. Então o Senhor falou para mim, as pessoas que eu colocar na sua vida é para você ajudar no alinhamento. Se você se calar com medo de perder, aí que você perde. E ele me falou, se você tivesse confrontado aquela senhora da pornografia lá, dos casos com os menininhos, se você tivesse confrontado sua paciente da Umbanda, elas estariam na presença do Senhor e na sua clínica. E se elas não forem salvas, o sangue dela vai ser cobrado de você. Olha a nossa responsabilidade. Aí eu cheguei para aquela pessoa que fofocou, eu falei aqui, eu não quero me achar melhor que você, eu também erro, mas o Senhor me confrontou sobre isso. E aí ele falou que se eu não te confrontasse, ele ia me afastar de você, por isso que eu tive coragem de vir, porque eu te amo tanto. E aí ela falou, eu vou ser uma mulher de Deus, eu vou melhorar. E me abraçou. E isso nos uniu mais. Confronta o erro, mas em amor. Não é, eu sei, você está em pecado. Ora e pede sabedoria para o Senhor. Então essa é a palavra de hoje. Em nome de Jesus, amém.
ouvir que Deus colocou no coração da Michele. Palavra de confronto, palavra de ânimo, palavra de encorajamento. Esse é o nosso Deus que nós servimos. É o Deus que quer ter intimidade com cada um de nós. Esse Deus que quer encontrar espaço na nossa vida. Eu louvo muito a Deus pela vida dela, porque eu acompanho a vida dela desde quando ela se converteu até o dia de hoje. Eu acompanho a vida dela. Aquilo que realmente ela fala é algo vivido, é algo vivido, é algo vivido. Eu quero convidar os irmãos para se colocar de pé. E ela vai estar encerrando este culto com oração. Se você deseja receber alguma oração, nesse momento, eu convido que você venha aqui à frente, ela vai orar. Orar, encerrando este culto, apresentando a sua vida, apresentando o seu coração, apresentando o seu propósito. Você tem liberdade. Se você quer, se você crê, eu deixo a sua liberdade. Está aberta para aqueles que desejam receber oração nesta noite. Favor da sua vida espiritual. Talvez algo que você ouviu nesta noite não está acontecendo na sua vida, porque você não crê, porque você duvida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou profundamente. Você tem algo dentro de você. Não precisa expor para ela, porque o Espírito Santo sabe. Tem que abrir. Tem que abrir. Não importa se vem a igreja toda, nós vemos. Eu sei que você está sendo confrontado. Eu sei que o Espírito Santo está falando. Eu sei que o Espírito Santo está te mostrando. Coloque sua mão no seu coração. Ela vai estourar, colocando a vida de cada um de vocês. Colocando a igreja na presença do Senhor. Mas está as pessoas vindo que estão sendo tocadas. Sai do seu lugar. Não seja egoísta, não. Talvez a sua vida não esteja de acordo com a vontade de Deus. Seus pensamentos, as suas atitudes não estão agradando o coração de Deus. E Deus tem falado. Deixa o Espírito Santo trabalhar nessa noite. Pode vir. Pode vir. Em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir. Pode vir. O Espírito Santo está falando. Mas quem sabe até o seu orgulho, na verdade, a sua incredulidade, talvez o seu eu. Mas eu vou insistir mais, porque Deus está sempre uma oportunidade, e a oportunidade é essa. Eleva o seu pensamento diante de Deus. Receber essa oração. Ela vai falar com Jesus. Vai conversar diretamente com Jesus. E Jesus faz presente aqui. Ele já começou a agir. Ele já começou a agir. E ele vai confirmar. Os irmãos creem nisso? Creem ou não creem? E o Espírito Santo vai confirmar no seu coração, na sua vida. Essa semana não vai ser semana, vai ser uma semana completamente diferente. Aleluia! Porque a igreja foi confrontada com a palavra. E aqueles que querem viver uma vida piamente diante do Senhor, estará realmente procurando viver no centro da vontade do Senhor. Muitas vidas que se faz presente nesta noite foram confrontadas com a palavra de Deus. Pai,
Te dou graça, Senhor, pela sua bondade e misericórdia. Te dou graças, Pai, pelo seu amor. Você tem entregue seu filho na cruz por amor a nós. E porque você levou sobre si naquele madeiro todas as enfermidades, todos os pecados, todas as nossas dores, toda a pobreza. Obrigado, Pai, por você me trazer aqui nessa noite. Oh, papai, quando eu vinha para cá, você me dizia que muitas pessoas precisavam ser libertas. Muitas pessoas andando distraídas. Muitas pessoas religiosas que foram criadas na igreja, mas que vêm na igreja domingo e vivem uma vida diferente. Então essa noite é uma noite de você realmente se arrepender. É uma noite de um arrependimento. É muito sério, irmãos, onde a gente coloca o nosso olho. E é muito sério o que a gente escuta. Então o Senhor pede nessa noite, não se assente em roda de escarnecedores. Se alguém vier te contar algo como aconteceu comigo, confronte em amor. Se na hora você não estiver preparado, você vai orar, mas confronte em amor. Tem que acontecer da sua presença coibir o diabo. No seu trabalho, onde você pisar, a fofoca acaba. Onde você pisar, a bênção chega. Para as pessoas perceberem de onde que você é mesmo. Você é de que igreja mesmo? Da casa de oração. Pai, eu entrego esse lugar em suas mãos. Eu declaro realmente que essa palavra foi aquela espada afiada de 2 gumes. Cortante. Que vai deixar coisas que você pecava. E que você nem achava que era um pecado assim. Que você era normal do seu dia a dia. O Senhor te confronta nessa noite. Ele confronta a distração. E Ele pergunta para você nessa noite: quanto tempo você tem tido comigo diariamente? Qual foi a última vez que você escutou a minha voz? Não através da boca do pastor, mas dentro de você. Que você foi guiado pelo Espírito Santo. Quantas pessoas você levou à salvação até hoje? Quantas pessoas passaram por você e continuam caminhando para o inferno? Isso vai ser cobrado de nós, meus irmãos. Ele faz conexões divinas. As pessoas que trabalham com você, as pessoas que moram na sua casa, as pessoas que encontram com frequência com você, têm um propósito. E você tem que fazer algo na vida daquelas pessoas. Tem que haver alguma mudança por causa do que maior que habita em você. Então eu declaro o Espírito da fé sendo derramado sobre essa igreja. E o Espírito da fé é cri, por isso falei. E o Espírito da fé é a fé daquele tamanho que você confia tanto, que você fique em paz. Você não se preocupa. Se Deus é por você, quem será contra você? A gente leu tantos versículos que a palavra é proteção. A palavra é escudo. O diabo, o único poder que ele tem hoje é te soprar no seu ouvido. E aí nós fazemos o quê? Declaramos a palavra e usamos a espada do Espírito e destruímos ele, em nome de Jesus. Então eu declaro uma renovação de mente aqui nessa noite. Eu declaro o fruto do Espírito dentro de vocês. Eu declaro a armadura de Deus sobre vocês e a palavra da fé segurando tudo no lugar. Pai, eu te agradeço, Pai. Pastor, essa igreja é uma bênção. Mas eu quero te dizer que o que tem sobre você vai se potencializar sobre seus filhos. Essa igreja vai crescer muito. Vai crescer muito. Vai crescer muito. Mas Deus tem o tempo dele. Mas a bênção que está sobre a sua vida, ela é potencializada na vida dos seus filhos. E dos seus filhos, não só do seu corpo, mas seus filhos espirituais. Eu quero dizer que hoje, nessa noite, houve uma cura no corpo da Ercília. Houve uma cura dentro do corpo dela. E eu quero dizer que o rapaz que estava ali no louvor, que ele hoje levou o louvor, Deus tem um plano muito grande na vida dele. Mas o diabo tenta de toda forma distrair ele. Tenta roubar o tempo dele.
Mas se consagra ao Senhor, porque Deus vai te levar em lugares altos. Mas a escolha é sua, porque o Espírito Santo, ele é galardoador, ele é manso e suave, ele é tranquilo, ele não força. Você precisa desejar ele. Hoje no louvor dessa igreja eu senti o céu descer. Senti realmente um louvor, assim, uma presença extraordinária. E Deus tem grandes planos nesse lugar. Enquanto eu estava ministrando, curas aconteciam, libertações aconteciam. E quando eu falei da palavra confronto, algumas pessoas, eu tenho deixado passar algumas coisas. Eu quero viver em paz como eu queria viver em paz, não quero confrontar. Mas chegou a hora de você ser confrontado e de você, em amor, corrigir os erros dos seus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Está aqui? Amém, meus irmãos. Declaro o Espírito, pode ficar vocês aqui, pode ficar. O Espírito da fé sobre você. Deus tem um grande plano. O diabo tem tentado te distrair com muitas coisas, você tem percebido isso. E Deus fala, eu tenho lugares grandes, eu tenho plenitude nas 3 áreas, corpo, alma e espírito sobre você. Só que a escolha é sua, a escolha é sua. Fique mais tempo comigo, eu tenho segredos, coisas grandiosas demais para te contar. Em nome de Jesus. Você é um grande homem de Deus. Deus se agrada muito de você. Ele fala para você, não temas, eu sou contigo. Eu hoje recebo essa palavra de confiar ao ponto que você fique em paz. Pode ter situações na sua frente que você não tem visto resposta, que você não vê acontecer. Mas Deus falou, você não vive pelo que vê, mas você vive pelo que está escrito. E se está escrito, vai acontecer. Então, vive como se já fosse. Curte a sua vida, desfruta. Não fica focada nisso, porque quando você menos esperar, vai acontecer. E você vai falar, eu já sabia. Em nome de Jesus, amém. Minha irmã, pela sua presença aqui na frente, Deus prolonga seus dias. Dias de vida são acrescidos em você, por você ter pisado aqui na frente. Dores estão sendo curadas agora. Paz que excede todo entendimento. Deus, o Espírito da fé é dentro de você, com muita força dentro de você. E você, Deus vai começar a te usar muito, não sei se já é, mas como profeta. Profeta. Deus vai botar palavras na sua boca sobre essa igreja. E você vai profetizar nessa igreja. E nenhuma palavra que você falar vai se perder. Deus está te dando sabedoria. E você é uma profeta do Senhor. Longos dias na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Você vai ver o que eu falei sobre essa igreja. Você vai ver essa igreja crescendo. Você vai ver. Em nome de Jesus. Amém. Como posso eu esquecer o que compraste, Senhor, para te servir, para te seguir? Como posso eu esquecer? Mais uma vez. Como posso eu esquecer? Pois me compraste, Senhor, para te servir, para te seguir. Como posso eu esquecer? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós reunidos neste momento. E que as doces consolações do Espírito Santo sejam constantes na vida de todos os seus filhos que se fazem presente aqui. Não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar.